Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Cumprimentar também os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Facebook e também pelo Instagram. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos finalizar a exposição da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos ler e meditar no capítulo 13 desta carta. Já estamos há alguns meses falando sobre esta igreja em especial, a igreja de Corinto, sobre seus problemas, dificuldades, e também sobre o amor e o cuidado que o apóstolo Paulo tem tido com essa igreja. E hoje nós iremos finalizar esse estudo sobre essa igreja, já estamos orando, pedindo direção a Deus para nos direcionar acerca do livro, ou do Novo Testamento, ou do Antigo Testamento, que nós estaremos fazendo a exposição junto com os irmãos. Amém? Então nos ajude em oração para que Deus nos direcione e não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Amém? Então vamos fazer a nossa leitura. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Enquanto você procura aí, eu quero fazer o convite àqueles que nos acompanham pela internet, sempre estão nos acompanhando, compartilhando os nossos vídeos e curtindo as nossas publicações. Se você quiser nos fazer uma visita, nós temos 2 igrejas. Essa mensagem que você está ouvindo agora, à noite, está sendo gravada aqui em Comendador Soares, Nova Iguaçu, na rua Ângelo de Gregório, número 79. Mas nós também temos uma igreja em Campo Grande. Como eu ainda não gravei o número da igreja, porque nós estamos em um local novo, não gravei o endereço, eu fiz uma cola aqui. O endereço da igreja em Campo Grande é na rua Arthur Rios, 716, Senador Vasconcelos. Você de Campo Grande que nos acompanha, está convidado para nos fazer uma visita e cultuar a Deus conosco, tá bom? E você de Nova Iguaçu também está convidado para estar conosco aqui aos domingos, às 9 da manhã e às 18 horas. E em Campo Grande, apenas um horário, às 9 horas da manhã, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer a leitura. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 diz assim: Esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei, posto que buscai prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza. Contudo, vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus, para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade, da própria verdade, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. Isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para a edificação e não para a destruição. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam.
a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez, em oração diante de Ti, nós te pedimos, na verdade, nós suplicamos pelo ensino do Teu Espírito. Precisamos aprender a Tua palavra, precisamos compreendê-la. E só o Teu Espírito Santo pode nos fazer compreender, abrir o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos e fazendo com que as palavras que serão ministradas essa noite, elas saiam dos ouvidos e sejam direcionadas ao coração, para que haja conversão, para que haja libertação. Ó Deus, nos ensina, nos exorta, edifica a nossa vida, nos alimenta, porque esse é o verdadeiro alimento que a alma precisa. Fala conosco, ó Deus. Te pedimos mais uma vez em nome do Seu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que assim seja feito. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar, por favor. Eu quero começar essa mensagem de maneira diferente e usar como introdução o versículo 10, porque o versículo 10, ele expressa de forma bem direta e bem simples o que Paulo está querendo falar com os irmãos da igreja de Corinto, neste capítulo. E ele deixa bem claro qual é o sentimento que ele tem daqueles irmãos e qual é o sentimento que ele tem em fazer essa terceira visita. Lembre-se que Paulo já tinha feito 2 visitas. A primeira visita foi quando ele plantou a igreja, ficou ali 1 ano e 6 meses. Logo depois ele fez uma segunda visita, e essa visita não foi uma boa visita. Paulo, ele foi duramente rechaçado daquela igreja, ele foi confrontado, as pessoas não queriam a presença de Paulo, não aceitavam a autoridade de Paulo, tudo por causa da influência daqueles judaizantes que se introduziram na igreja. E quando ele está escrevendo este capítulo 13, o versículo 10, ele expressa de maneira muito clara e direta a intenção do apóstolo Paulo e o que ele está sentindo e o que ele deseja que aconteça quando ele tiver que visitar a igreja pela terceira vez. Versículo 10, ele diz o seguinte: portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, estando longe, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruição. O pensamento de Paulo é exatamente esse. Ele está escrevendo esta carta para despertar naqueles irmãos arrependimento, para despertar naqueles irmãos uma autocrítica, para que aqueles irmãos da igreja de Corinto parassem e fizessem uma análise da sua trajetória, da sua caminhada, uma análise de como eles têm andado e como eles têm se comportado diante de Deus, se a conduta que eles estão tendo, ela realmente é digna da profissão de fé que eles professam. A intenção de Paulo é enviar a carta e dar um tempo para que, no momento em que eles receberem essa carta, eles serem exortados por ela e eles se humilharem diante de Deus e se arrependerem. Porque quando ele estiver lá na igreja, nessa terceira visita, ele não quer usar a autoridade que Deus havia dado para ele, e ele tem essa autoridade apostólica, ele não quer usar essa autoridade para destruir a igreja, ou para destruição. Não, ele quer usar essa autoridade para edificar. A intenção do apóstolo Paulo nessa terceira visita, de modo nenhum é para humilhar alguém, é para desprezar alguém, disciplinar alguém, ou expulsar alguém da igreja. O intuito de Paulo não é esse. O apóstolo Paulo ama tanto essa igreja, mas ama tanto a igreja, que ele está dando uma oportunidade para a igreja se arrepender. Ele está dando: eu vou enviar a carta, eu estou longe de vocês, mas quando vocês receberem essa carta, se arrependam, façam uma análise da sua vida, como vocês têm caminhado, como vocês têm se comportado diante de Deus em relação à minha pessoa, porque quando eu for aí, essa autoridade que eu tenho de Deus, eu não quero usar essa autoridade para destruir vocês. Não, eu quero estar no meio de vocês para edificação. E quando nós nos reunimos com nossos irmãos, o nosso intuito é exatamente esse: é desfrutar da presença de Deus,
é desfrutar do benefício da presença do Espírito Santo, nos alegrarmos uns com os outros, exortarmos uns aos outros, confessarmos os nossos pecados uns aos outros, carregarmos os fardos e as cargas uns dos outros, nos relacionarmos de maneira recíproca, mutuamente, se amar mutuamente. Esse é o intuito de um encontro cristão. E Paulo não quer de maneira nenhuma, nessa terceira viagem, chegar na igreja de Corinto e ser recepcionado como ele foi recepcionado na segunda viagem. Porque se ele chegar lá na igreja, como ele chegou na segunda viagem, e a recepção for a mesma, o apóstolo Paulo não vai perdoar ninguém, ele não vai poupar ninguém, ele vai agir de maneira dura, usando a autoridade apostólica que ele tem. E é isso que ele começa a falar já no início do capítulo 13, olha o que ele diz. Versículo 1, esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Olha que amor que o apóstolo Paulo tem para a igreja. Estou enviando a carta para vocês. E já vou avisando que nessa terceira visita que eu vou fazer a vocês, eu não vou agir de maneira contrária à palavra. Eu vou agir de acordo com aquilo que diz a palavra. Eu vou agir com 2 ou 3 testemunhas. Na verdade, nós não sabemos se o apóstolo Paulo foi com mais 2 pessoas como testemunha, mas alguns teólogos acreditam que essas 2 primeiras visitas, somada a essa terceira visita que ele vai fazer, já servem como testemunha, porque nessas 3 visitas ele consegue identificar a realidade da igreja, ele sabe exatamente quais são os problemas, quem são os rebeldes, e entende que eles ainda não se arrependeram. E essas 3 visitas são a prova de que ele agora pode agir segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Ele não age de maneira leviana, ele não sai entrando pelas portas da igreja e julgando ou expulsando alguém da igreja, ou disciplinando alguém da igreja, segundo os seus métodos e segundo aquilo que ele entende por cristianismo. Não, ele age de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. E não só no Antigo Testamento, mas também lá em Deuteronômio, mas também no Novo Testamento, nós vemos o nosso Senhor Jesus ensinando como proceder numa situação de conflitos dentro de uma igreja, como o líder deve tratar e como os irmãos devem se tratar. E é exatamente essa base bíblica que o apóstolo Paulo vai usar para tratar um problema de disciplina na igreja. Olha o que diz o Evangelho de Mateus no capítulo 18. Vamos ler. Mateus capítulo 18. Nós vamos também desmistificar aqui algumas ideias erradas que algumas pessoas têm desse versículo que nós iremos ler. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Diz assim o texto: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, glória a Deus, ganhastes a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja estabelecida. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Ou seja, tem uma questão contra uma pessoa na igreja, algum problema com um irmão, vá até ele e questione, debata com ele a questão. Se aquele irmão não se arrepender, chame 2 ou 3 testemunhas. E diante dessas duas testemunhas, com você 3, se ele não se arrepender, você diz à igreja, anuncia a igreja. Se mesmo diante da igreja ele não se arrepender, exclua ele da igreja. Trate ele como um publicano e um fariseu, como alguém que não tem vínculo com os irmãos e muito menos vínculo com a igreja. Trata ele assim, expulsa da igreja. Vocês têm autoridade, lembre-se, Jesus está dando instrução para os seus discípulos, dando autoridade para eles. Então expulse eles da igreja. É assim que Jesus está falando que deve se tratar. Mas o fato de você ter autoridade para expulsar alguém da igreja, por ser o líder da igreja, não te dá legalidade para agir de maneira leviana, de qualquer maneira. Não, você precisa agir de acordo com a Escritura. Tem que ter testemunha. Tem que ter alguém para testificar sobre aquele erro, sobre aquela falha. Se não tiver ninguém para testemunhar sobre aquele erro e aquela falha, não pode haver julgamento. O líder da igreja não pode tomar uma decisão monocrática.
pegar a caneta e assinava, eu sou o líder da igreja, eu que mando, eu vou agir assim. De maneira nenhuma. Tem que haver organização. E é muito triste hoje o que nós vemos na igreja brasileira. Nós vemos em algumas igrejas que o pastor, o líder da igreja, e até mesmo a esposa do pastor ou pastora, ela toma as decisões na igreja sem conselho nenhum de ninguém. Aceita a denúncia infundada de alguns contra aqueles que ela não tem tanta afinidade, mas não aceita a denúncia contra aqueles que fazem parte do seu rol de amigo ou do seu grupinho, da sua panelinha na igreja. É triste nós vermos isso. Para algumas pessoas, a liderança faz vista grossa e não julga, não trata como deve ser tratado, mas para outras pessoas julga com rigor e muitas vezes sem prova nenhuma, sem base bíblica, julga de maneira monocrática, sozinha, ela que decide, toma a decisão sozinha, e isso é antibíblico, e é o que mais nós vemos na igreja, ainda mais quando parentes daquela liderança que estão naquela igreja e que cometem erros grotescos na igreja, erros morais terríveis, mas que não são disciplinados. E se chamarem atenção para ser disciplinado, eles dizem, vou sair da igreja. E com medo da pessoa sair da igreja, talvez, não sei, porque é parente ou porque tem um dízimo alto na igreja, não deixam a pessoa sair e seguram ela, não, pode ficar aqui. E a pessoa fica na igreja cometendo os mesmos pecados, a mesma bagunça, a liderança não tem moral nenhuma para cobrar absolutamente nada de ninguém. O apóstolo Paulo não trabalha assim. E uma igreja correta, uma igreja séria, bíblica, também não trabalha assim. Uma igreja séria trabalha com base na palavra de Deus. Tem alguma contenda, algum caso, alguma demanda para ser resolvido? 3 testemunhas. Tem denúncia contra alguém? 3 testemunhas. Diante da liderança, vão conversar. E ali vai ser dado juízo sobre aquele erro, sobre aquela falha. É isso que o apóstolo Paulo fala. Agora, preste atenção no que Jesus vai dizer aqui. Versículo 17. E se eles não atender, diz-o à igreja, e se recusar também, a igreja considere como gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe é concedido por meu Pai que está nos céus. Olha o final, versículo 20, porque onde eu estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Percebeu que esse versículo ele está num contexto de juízo? E as pessoas usam esse texto de maneira isolada. Jesus está dizendo, quando vocês entrarem em juízo, para tratarem de alguma questão de juízo na igreja, de algum erro doutrinário, algum erro moral na igreja, pode ter certeza, eu estou no meio de vocês, estou aí julgando a causa com vocês, e o que vocês decidirem, a decisão que vocês tomarem, ela será ligada no céu e também será ligada na terra. Tudo que vocês ligarem aqui será ligado aqui. Ou seja, o apóstolo Paulo tem total autoridade dada pelo Senhor Jesus para chegar na igreja e disciplinar quem quer que seja. E se ele expulsar da igreja, Cristo concorda com a atitude dele. E Cristo diz, eu estarei no meio, como testemunha, ou como juiz, do que foi decidido entre vocês. É assim que se trata uma questão na igreja. Não é de maneira monocrática, não é decisão somente da liderança. Senão vira uma bagunça. Tem igreja que não tem conselho. Tem igreja que não tem aquelas pessoas que sentam e debatem os assuntos, que discutem as questões. Não tem. Quem normalmente decide, em alguns casos, é o pastor. E quando o pastor não tem autoridade, é a esposa do pastor que decide. Quando não é a esposa do pastor, é um presbítero que tem um dízimo muito alto na igreja. Quem decide é ele. Ou então quem decide é o membro da igreja, que também tem um dízimo alto e que o pastor não quer perder, é ele que manda na igreja, é ele que dita as regras. Todo mundo pode fazer o que quer. Ou esse dizimista, né, poderoso da igreja, o rico da igreja, ele também pode fazer o que quiser. Porque ele não vai ser excluído da igreja, o pastor não vai cobrar dele, porque se cobrar, é capaz dele sair da igreja e ir para uma outra igreja, e o pastor vai perder um dízimo alto da igreja. É uma bagunça completa. E uma igreja séria não trabalha assim, pode ser quem for, não importa. Se falhar, a liderança tem autoridade dada por Deus para chamar, disciplinar
ou até mesmo expulsar da igreja, dependendo da gravidade do assunto. E é assim que o apóstolo Paulo trabalha. Por isso que ele diz, eu vou aí, mas eu não vou de forma leviana, não. Eu estarei convosco nessa terceira viagem, mas eu tenho comigo duas testemunhas, ou 3 testemunhas, que me dão respaldo bíblico e base bíblica para trazer juízo sobre vocês, caso vocês não se arrependam. Se houver arrependimento, glória a Deus, vai ter edificação, nós vamos desfrutar de um momento grandioso na presença de Deus. Vamos nos consolar, vamos nos alegrar, vamos orar juntos, vamos ler a palavra juntos, vamos estudar juntos, mas se não houver arrependimento, eu vou usar da minha autoridade apostólica. Toda questão será resolvida. É o que ele diz no versículo 1, toda questão será resolvida. Quando ele diz toda questão, imediatamente, se você fizer uma retrospectiva, você vai trazer à sua memória tudo aquilo que nós estudamos desde a primeira carta aos Coríntios até o final da segunda. Quantos problemas não havia naquela igreja? Imoralidade sexual, incesto, divisão, partidarismo, confusão na questão dos dons, questionamentos sobre a autoridade do apóstolo Paulo, falta de comunhão, falta de koinonia, uma bagunça no momento da ceia, uma bagunça na hora do culto em relação aos dons, profecia, línguas e por aí vai, uma confusão total. E o apóstolo Paulo está dizendo, quando eu for agora, não vou poupar ninguém, vou disciplinar se tiver que disciplinar, vou exortar se tiver que exortar, e vou expulsar da igreja, vou entregar a Satanás, se tiver que entregar. Lá no capítulo 5, se eu não me engano, quando ele fala na primeira carta, ele diz assim, vocês aturam esse homem depravado que está aí no meio de vocês, o caso do filho que se relacionava com a mulher do pai, vocês aturam e vocês não veem problema nenhum nisso. Vocês até se gloriam por acharem que estão sendo uma igreja liberal, uma igreja moderna. Na verdade, é um pecado terrível e vocês não fazem nada. Tirem ele do meio de vocês, tirem esse cara do meio de vocês, entreguem ele a Satanás. E o apóstolo Paulo tem essa autoridade para fazer isso, ele é apóstolo, recebeu de Cristo essa autoridade. Então ele está dizendo, eu vou aí, e toda questão será decidida. Ou seja, eu vou dar um checkmate aí, a não ser que vocês se arrependam, a não ser que vocês se humilhem diante de Deus e se arrependam. No capítulo 7 da segunda carta, nós temos a informação, no retorno de Tito, da igreja de Corinto, de que a igreja tinha se arrependido, que a igreja tinha se dobrado diante de Deus, tinha disciplinado alguns rebeldes, e estava com muita saudade do apóstolo Paulo, e toda aquela contenda já havia sido dissipada. Mas como o apóstolo Paulo sabe dos altos e baixos dessa igreja, sabe da inconstância dos cristãos da igreja de Corinto, ele fica preocupado com a visita, e ele sabe que ainda há no meio alguns que ainda são rebeldes, alguns que ainda são contenciosos, facciosos, e que precisam ser disciplinados. Por isso que ele diz, eu estou indo aí, e toda a questão será decidida. Versículo 2, do capítulo 13, da segunda carta. Já o disse anteriormente, e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez eu for, não os pouparei, não haverá misericórdia. Tudo que eu já disse, tudo que eu tinha que dizer, eu já disse. Já instruí, já ensinei, já dei chances para vocês, só que se eu chegar aí, e as coisas estiverem do mesmo modo que estavam antes, não vou falar mais, não vou falar, mostrando que há um limite para a tolerância de um erro grave na igreja, há um limite. Foi 1, 2 vezes, já ensinou, já enviou carta, essa é a 4ª carta que está indo para lá, e alguns ainda não se arrependem, e se não se arrependeram, mesmo com as 2 visitas e com as 4 cartas que foram enviadas, não vai mais se arrepender e se consertar. Então ele diz, eu já ensinei, já falei o que tinha que falar, só que agora eu não vou poupar ninguém, eu vou usar da minha autoridade. Versículo 3, posto que buscai prova de mim, em mim Cristo, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele.
mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Vocês se lembram que uma das críticas levantadas contra a vida do apóstolo Paulo, era que ele era um homem fraco. A sua presença era uma presença fraca, sem expressão, era uma presença que não dava para comparar com a presença dos outros apóstolos de Jerusalém, com aqueles judaizantes que haviam se introduzido no meio da igreja. Então eles diziam que o apóstolo Paulo era fraco. O apóstolo Paulo vai usar agora: vocês procuram prova de que Cristo fala em mim, ou seja, vocês estão duvidando de que eu sou enviado de Cristo, vocês estão questionando a autoridade que eu recebi de Cristo. Isso é um pecado terrível. Isso é um pecado terrível e é inadmissível. Paulo aqui, ele não está dizendo que a liderança da igreja, ela não pode ser questionada, porque pode ser que alguns falsos líderes usem esse texto para dizer: está vendo? O apóstolo Paulo vai disciplinar a igreja porque a igreja está questionando a liderança. E não é isso que ele está falando. Não é isso. Toda liderança pode sim ser questionada. Se essa liderança, ela não estiver de acordo com as Escrituras, se os pastores ou líderes daquela igreja não estiverem andando em conformidade com a palavra de Deus, se eles não estiverem ensinando a sã doutrina, caminhando no caminho da verdade bíblica, a membresia da igreja tem autoridade para cobrar do pastor uma responsabilidade, uma correção. A igreja tem condições de fazer isso, e ela pode fazer isso. Mas, nesse caso, se o pastor não estiver tendo uma vida ética cristã, condizente com aquilo que ele prega, a igreja também tem autoridade para corrigi-lo. Tem autoridade para se levantar no conselho e dizer: olha, o fulano de tal não está tendo uma vida correta, biblicamente. Ah, você tem prova disso? Tem, olha aqui, as testemunhas. Aí a causa será julgada. É assim que funciona. Mas, contra o apóstolo Paulo, eles não têm o que falar. O apóstolo Paulo era um homem irrepreensível. A sua conduta, o seu modo de vida, aquilo que Deus fazia através da sua vida quando ele chegava nas cidades, o que Deus fez através da vida dele na cidade de Corinto, na região da Caia, chegou lá, pregando a palavra, curando os doentes, operando sinais e maravilhas, e ele mesmo fala sobre isso, de conduta irrepreensível, não explorou a igreja, não exigiu pagamento de salário da igreja, não, pelo contrário, ele trabalhou, ele mesmo disse: as minhas mãos me foram suficientes para me sustentar. Eu trabalhei, me sustentei, não fui pesado para a igreja, sempre amei essa igreja, me gastei e continuarei me deixando ser gastado pela igreja. O meu estilo de vida, o modo como eu vivi e caminhei no meio de vocês, deixou claro para vocês que Cristo fala em mim, e vocês não têm motivo para me questionar minha autoridade, não há motivo. Se o apóstolo Paulo tivesse falhado, como eu disse, tivesse pregando uma mensagem misturada, ou se ele tivesse mudando a mensagem que ele havia pregado, tudo bem, a igreja tem autoridade para corrigi-lo nesses casos. Nenhuma liderança é inquestionável, nenhuma. Toda liderança pode ser questionada, sim. Se não estiver andando de conformidade com a palavra de Deus, pode. Se não estiver tendo uma vida ética cristã condizente com aquilo que prega, pode sim questionado. Mas se estiver andando segundo a palavra, guiando o povo segundo a verdade bíblica, não há motivo para a igreja se levantar contra o pastor e contra a liderança, que é o que está acontecendo aqui. Vocês estão buscando prova de que Cristo fala em mim. O pecado de vocês é exatamente esse. Vocês não têm o que falar de mim, mas vocês estão aí, me criticando e buscando o tempo todo alguma coisa para me condenar, ou para me descredibilizar, ou para descredibilizar a mensagem que eu prego, ou para tirar a minha autoridade. Há muito tempo vocês vêm tentando fazer isso. Só que quando eu chegar aí, eu vou provar para vocês que Cristo fala em mim. Vocês vão poder ver como Cristo fala em mim da pior maneira, se não houver arrependimento. Já que vocês dizem que eu sou fraco sim. Mas lembrem-se, posso ter uma aparência fraca, posso não ser bom na retórica, ainda que ele fosse.
posso não ser bom na retórica, posso não pregar com tanta artimanha ou usando esses sofismos que os outros usam, posso não ser bom na filosofia, mas lembrem-se de uma coisa, o nosso Senhor Jesus também viveu uma vida fraca. O nosso Senhor Jesus não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha onde dormir, onde reclinar a cabeça, morreu, foi açoitado de forma vergonhosa e morreu a morte mais vergonhosa que alguém pode morrer, que é morrer na cruz. E mesmo assim, hoje, ele está sentado à destra de Deus. Eu posso ser fraco, sim, sou fraco, como vocês dizem, sou, mas como eu já havia dito, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. E eu me enfraqueço sim, mas para que através da minha fraqueza, a glória de Deus e o poder de Deus resplandeça e seja visto por todas as pessoas. É como se ele estivesse parafraseando aquilo que ele já havia dito antes, quando ele diz que ele é como um vaso de barro que guarda um grande tesouro. E como ele disse, para esse tesouro resplandecer, para esse tesouro brilhar, as pessoas possam ver aquilo que está dentro dele, o vaso precisa ser quebrado. Pode me chamar de fraco, vocês dizem que eu sou, pode continuar dizendo, mas quando eu chegar aí, vocês vão ver se realmente Cristo fala em mim ou não, só que vocês vão ver da pior maneira possível, porque através de mim, Cristo vai exercer autoridade sobre vocês, e não vou poupar ninguém, absolutamente ninguém. Versículo 4, porque de fato, ele vai falar sobre Cristo, porque de fato, foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. O intuito de Paulo sempre foi esse. Se fosse para viver em fraqueza, para que os irmãos daquela igreja ficassem fortes e desfrutassem da glória de Deus, ele estava disposto a isso. Eu vou viver em fraqueza, mas para que vocês desfrutem do poder de Deus, me gasto, me deixarei ser gastado, para que vocês vivam a glória de Deus. E quando eu chegar aí, se arrependam, tá? Antes de eu chegar, porque se eu chegar, usando uma linguagem mais atual, o bicho vai pegar. Eu vou disciplinar vocês, vou disciplinar. O versículo 5 é terrível, o versículo 5 é terrível. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Perceba que ele não diz assim, examinai a vós mesmos se vocês têm fé. Ele não disse isso. Ele disse, examinai a vós mesmos para ver se vocês estão na fé. Se vocês estão na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Como nós vimos no versículo 10 desse capítulo, o intuito de Paulo a enviar essa carta é para que eles lessem a carta e parassem para pensar um pouco. Que eles fizessem aquilo que está escrito lá no capítulo 11 da primeira carta, analise-se o homem a si mesmo. A intenção de Paulo era despertar aquela igreja para olhar para a sua vida cristã, para que eles lessem a carta e pensassem assim, será que eu sou um cristão de verdade? Por isso que ele disse, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, e provai-vos a vós mesmos, ou seja, o apóstolo Paulo não quer a resposta deles, eu não quero a resposta, eu quero que vocês façam uma análise, e respondam para vocês mesmos essa questão, será que vocês são de fato cristãos? Porque vocês me examinam, vocês há tempos vêm me examinando, há tempos vocês vêm olhando só para mim, olham para a minha vida e procuram na minha vida um erro, uma falha, para me condenarem, para me expulsarem, para me criticarem, para me denegrir. Vocês estão o tempo todo me analisando e buscando, só que vocês se esquecem de olhar para vocês. Para um pouco de olhar para mim agora, o apóstolo Paulo está sendo bem duro com eles agora. Para um pouco de olhar para mim e olhem para vocês. Será que vocês são cristãos de verdade? Porque não é possível.
a minha vida ficou aí, ó, diante de vocês. Todo mundo viu a minha vida. A minha vida é um livro aberto diante de vocês. Não há do que vocês falarem de mim. Não há do que criticarem, mas mesmo assim estão procurando alguma coisa para me criticar. Mas vocês já olharam para vocês? Será que a conduta de vocês em buscarem alguma falha em mim, caçarem algum erro para me condenar, será que isso é atitude de cristão de verdade? Será que de fato vocês são cristãos? Olham muito para mim, mas olhem para vocês agora. Irmão, essa pergunta é muito forte. Porque ela não está sendo feita só pelo apóstolo Paulo para aqueles irmãos da igreja de Corinto, não. Ela é feita todo dia para mim e para você. Na verdade, todos nós temos que nos fazer essa pergunta todos os dias. Será que eu sou cristão de verdade? Será que se eu perguntasse para vocês agora assim, o que garante para você? O que você tem como base, o que você usa como base para garantir que você realmente é um cristão de verdade? O que te leva a crer que você realmente é um cristão de verdade? O apóstolo Paulo não queria a resposta, eu também não quero a resposta. A resposta você vai dar para você mesmo. Quando você diz, eu sou um cristão, em que você se garante para dizer isso? É isso que o apóstolo Paulo está perguntando para eles. Analisem-se. Será que vocês são cristãos de verdade? Será que essa conduta de vocês, o estilo de vida que vocês levam aí nessa igreja em Corinto, ela condiz realmente com alguém que é cristão? Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Cefas, outros dizem que são de Jesus. 4 grupos na igreja, divisão, contenda, facção, discórdia, inimizade, porfia, falta de comunhão, individualidade, uns comendo muito e outros não tendo nada para comer, uma discrepância social muito grande na igreja, divisão, prostituição, lascívia, imoralidade sexual, questionando uma liderança que é irrepreensível. Será que Cristo realmente está no meio de vocês? Será que vocês vivendo dessa maneira, vocês são de fato cristãos? Analisem-se. Olhem para dentro de vocês. Vocês ficam olhando muito para mim, mas olhem para vocês agora. O que vocês usam como base para sustentar o fato de que vocês de fato são cristãos? Aí Paulo vai dizer assim: ou não reconheceis que Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Será que de fato vocês são cristãos? Será que vocês conhecem Cristo de verdade? Ou será que vocês só conheceram Cristo de maneira intelectual e teológica? Porque há essa possibilidade. Eu não sei se vocês sabem disso, mas há essa possibilidade. 2 grupos na igreja: aqueles que de fato conheceram a Cristo, foram regenerados por Ele, tiveram um coração transformado, a mente transformada, passaram pela metanoia, de fato uma transformação de mente, de coração, quando outros passaram por uma metamelane, ou só mudança de comportamento, vivem agora uma vida moralista, conhecem o Cristo teológico, conhecem muito da palavra, conhecem Jesus segundo a Bíblia, mas não vivem como cristãos. A sua vida não condiz com aquilo que ele conhece da palavra de Deus. E esse exemplo nós encontramos no Novo Testamento. Jesus mesmo encontra com os fariseus, os escribas, que são conhecedores da lei, conhecedores da palavra, olha para eles e diz: vocês vivem dizendo aí que são filhos de Abraão, mas até dessa pedra que Deus pode suscitar filhos de Abraão. Vocês não ouvem a minha voz, não compreendem o que eu digo. E sabe por que não compreendem o que eu digo? Porque vocês só conhecem a letra, não conhecem o Deus dessa letra. Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Ou seja, vocês sempre foram reprovados. Conhecem muito da letra, mas não conhecem o Deus que é o dono da letra. Vivem uma vida
moralista, na frente das pessoas é o santarrão. Mas só Deus sabe quem é você quando você está sozinho ou longe da igreja. Só Deus sabe. E existem esses dois grupos da igreja. E aqueles que realmente são cristãos, falham, erram, caem, pecam, mas não suportam pensar em ficar longe de Jesus. Não suportam o fato de, depois de caírem, se humilharem diante dele em lágrimas e clamar por arrependimento e misericórdia. Mesmo que voltem a cair, não desistem de pedir por misericórdia, não se cansam em se humilhar diante de Deus, ainda que não tenham tanto conhecimento bíblico. São esses dois grupos que tem na igreja. E Paulo está fazendo eles pensarem nisso. Será que vocês são realmente cristãos? Porque a vida que vocês levam, o estilo de vida que vocês têm, o modo que vocês se reúnem para cultuar a Deus, não é um exemplo de uma igreja cristã. É uma bagunça completa. Será que vocês são realmente cristãos? Talvez já nunca foram. Talvez vocês já tenham sido reprovados. Se é que já não foram reprovados, isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Terrível. Mas existe. Versículo 6. Mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Vou dizer uma coisa para vocês. Façam uma análise e respondam para vocês mesmos se vocês são cristãos, mas não fique com a ideia de que nós somos reprovados, porque nós não somos reprovados. O apóstolo Paulo é bem direto com eles, né? Eu não sei se vocês são reprovados ou aprovados ou reprovados, eu não sei. Respondam para vocês mesmos. Façam uma autoanálise. E a intenção é fazer você sair daqui também pensando nisso hoje. Pensando se realmente você é um cristão de verdade. Comparando o estilo da sua vida com aquilo que você prega, aquilo que você conhece da palavra de Deus. Vocês, eu não sei se vocês são ou não reprovados ou aprovados, mas só não quero que vocês pensem que nós, o apóstolo Paulo falando, né? Que nós somos reprovados. Versículo 7. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Eu não quero ir aí, mesmo que vocês digam ou pensem que nós somos reprovados, que nós não somos de Deus, que Cristo não fala em nós, eu não quero ir até vocês com o intuito de mostrar para vocês que eu sou superior a vocês. Talvez seja isso que vocês pensem, e nós estamos indo aí para fazer o mal, para se ensoberbecer. Não quero que vocês pensem que nós estamos aí para, diante de vocês, mostrar, está vendo como eu posso fazer? Não, não é isso, o intuito não é esse. O intuito é fazer o bem, porque quando você é disciplinado, quando nós somos disciplinados, dói, não dói? Mas não é para o nosso bem? É para o nosso bem. Então não quero que vocês pensem que eu vou usar dessa autoridade quando chegar aí para o mal de vocês. Não, é para o bem. É para o bem. Mas não pense que nós não somos nós não somos aprovados, porque nós somos. Versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. O apóstolo Paulo é perfeito, né, gente? Ele é perfeito demais nas suas colocações. Ele vai olhar para a igreja e falar assim: agora, se vocês estiverem certos, se a vida de vocês estiverem diante do altar e vocês estiverem certos, eu não vou poder fazer nada, porque eu não posso contra a verdade. Eu sou a favor da verdade. Agora, se vocês estiverem errados, eu vou corrigir, vou disciplinar. Mas se estiver certo, eu não posso. Eu vou ser humilde o suficiente para me dobrar diante de vocês e reconhecer que vocês estão certos. E tem que ser humilde, irmãos, para reconhecer quando você está errado e quando alguém está certo. E é muito difícil você encontrar pessoas que reconhecem que estão errados. É muito difícil. Você conversar com alguém que está equivocado em algum estudo teológico, você vai ensinar para ela a verdade. Se ela não for humilde o suficiente,
ela vai se levantar contra você, vai se irar contra você, e pode até usar a questão da sua autoridade ou da sua posição para usar como argumento para se defender. Ah, mas eu sou pastor e você é o quê? Você é membro da igreja, quem é você para me questionar? Quem é você para duvidar? Mas pastor, está errado. Está errado. E se a autoridade é humilde, ela vai abaixar a cabeça e vai dizer: verdade, você está certo. É isso que ele está dizendo aqui. Eu vou até vocês, e se eu estiver errado e vocês estiverem certos, eu vou abaixar a cabeça, porque eu não posso contra a verdade. Eu não luto contra a verdade. Seria insano e negligente da minha parte lutar contra a verdade. Eu sou humilde o suficiente para reconhecer quando eu erro. Agora, se vocês estiverem errados, se preparem, porque eu vou agir segundo a autoridade que me foi dada. Versículo 9: porque nos regozijamos quando nós estamos fracos, e vós fortes, e é isso que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. A intenção sempre é essa: se gastar e deixar ser gastado, para que eles fossem aperfeiçoados. É quase que a conclusão de tudo aquilo que o apóstolo Paulo tem feito pela igreja, o tempo todo se dedicando pela igreja, o tempo todo lutando em favor da igreja, mesmo que seja uma igreja dura e que esteja pisando sobre o apóstolo Paulo. Quem é que em sã consciência, irmão, vai continuar lutando pela saúde ou pelo bem-estar de alguém que nos odeia? Qual é o primeiro pensamento que nós temos quando encontramos alguém que nos odeia? Um dos primeiros pensamentos é: uma hora eu vou pegar. O primeiro pensamento é pagar a mesma moeda. O primeiro pensamento que a gente tem quando a gente encontra com alguém que está o tempo todo pisando, o tempo todo maltratando, o tempo todo duvidando, o tempo todo perseguindo é: uma hora eu vou pegar. E quando eu pegar, sai de baixo. E aí você olha para a vida do apóstolo Paulo, a igreja pisando, e maltratando, e rejeitando, e mesmo assim o apóstolo Paulo diz: mesmo sendo pouco amado, muito amarei. Mesmo sendo rejeitado, continuarei orando pelo vosso aperfeiçoamento. Mesmo sendo rejeitado, vou continuar insistindo. Tiver que visitar, eu vou visitar. Tiver que mandar carta, eu vou mandar carta. Mas eu não desisto de vocês, porque eu amo vocês. Deus entregou vocês em minhas mãos, e eu preciso cuidar de vocês e entregar vocês naquele dia diante do Senhor. É a minha responsabilidade. A igreja é a noiva do Cordeiro, e ela precisa estar pura para aquele encontro naquele dia. Por isso que ele luta, e ele se doa, se gasta, se deixa gastar, e ora. Ele vai dizer: nós estamos orando por vocês. Mesmo que vocês pisem em mim, eu oro por vocês. Mesmo que vocês me persigam, eu oro por vocês. E é assim que devemos agir, irmãos. Por mais que isso seja difícil, por mais que isso seja inconcebível na mente de algumas pessoas. Dói olhar para alguém que está te perseguindo e você olhar e falar assim: Deus, abençoa essa pessoa, cuida dela, mesmo que ela me odeie, mesmo que ela me persiga. Deus, toma conta da vida dela, vai ao teu encontro dela, muda o pensamento dela, toma o coração dela nas tuas mãos. Senhor, ensina para ela a tua palavra, envia alguém para pregar o evangelho para ela. E aí no dia seguinte, depois de você fazer uma oração assim por ela, no dia seguinte ela está lá, pegando o seu pé, te perseguindo, te afrontando, e você dizendo: Deus, tem misericórdia dela e de mim também. Me dá graça para suportar essa prova. Mas cuida dela, tem misericórdia da minha vida, tem piedade de mim, mas tem misericórdia da vida dela também. O apóstolo Paulo podia ficar saturado, esgotado de tanta perseguição, de tanta afronta feita por uma igreja que ele mesmo plantou, e podia chegar lá na igreja de Corinto igual um doido, fechar a porta da igreja e falar assim: ó, acabou, a partir de hoje está todo mundo excluído da igreja, acabou, fechei a igreja de Corinto, acabou. Nós não sabemos se essa carta chegou à igreja de Corinto, não sabemos se o apóstolo Paulo chegou a ir a essa igreja, nós não sabemos, não temos esse conhecimento, mas nós temos uma carta
de um homem chamado Clemente de Alexandria, acho que uns 30, 35 anos depois da morte do apóstolo Paulo. Ele escreveu essa igreja porque ainda tinham muitos problemas nessa igreja. Alguns líderes lá da igreja estavam disciplinando alguns presbíteros sem fundamento. Os presbíteros não tinham cometido nenhum pecado moral e eles estavam usando da suposta autoridade para disciplinar de forma indevida alguns presbíteros daquela igreja. Depois a cidade de Corinto foi invadida lá pelos bárbaros, né? E depois no século 2, 3, nós não temos mais notícias dessa igreja, nós não sabemos o que aconteceu com a igreja, nunca mais se ouviu falar dessa igreja. Mas pelo que parece, analisando a carta de Clemente de Alexandria, parece que a igreja, ela realmente não se arrependeu. Parece que a igreja ela não se submeteu à autoridade de Paulo. Parece, tá? É só uma especulação, nós não temos certeza disso. Mas, mesmo sendo uma igreja tão dura, tão difícil, uma igreja tão indisciplinada, tão rebelde, o apóstolo Paulo continua amando e continuou orando aquela igreja e fazendo de tudo para se reconciliar com ela. Tamanho amor que aquele homem sentia pelaquela igreja, porque ele sabe que a igreja é a noiva do Cordeiro e ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada de maneira digna. Versículo de número 10, que foi o versículo que nós usamos como introdução. Portanto, escrevo-vos estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor conferiu para a edificação e não para a destruição. Eu quero que esse encontro, nessa terceira visita, seja um encontro fraternal. Eu quero que tenhamos comunhão. Eu quero que sejamos uma igreja de verdade, que tenhamos koinonia. Se vocês se arrependerem nesse intervalo entre o envio da carta e a leitura da carta diante de vocês e a minha visita, glória a Deus. Nós vamos desfrutar de momentos incríveis na presença de Deus. Nós vamos nos alegrar juntos, nós vamos louvar a Deus juntos, vamos estudar a palavra juntos, nós vamos orar juntos, irmãos. Tem maior privilégio do que esse, de estar reunidos com os irmãos na fé. Eu não lembro se foi pela manhã que eu falei, acho que foi agora à noite que eu falei sobre isso. Nós temos o privilégio de podermos estar reunidos, desfrutando desses momentos de comunhão. E por que não aproveitarmos esses momentos? Por que não aproveitarmos? Existem países no Oriente Médio, lá no Oriente Médio, cidades e vilarejos, que eles não podem cultuar a Deus, que eles não podem se reunir para cultuar. Eles leem a palavra, não com Bíblias na mão, porque eles não podem andar com Bíblias. Eles arrancam páginas da Bíblia, escondem no seu corpo para transportar, para se reunir escondido com algumas pessoas para estudarem a palavra. É uma luta terrível, e aqui nós temos muita liberdade para cultuar a Deus, e nós não aproveitamos como deveríamos aproveitar o momento de comunhão que nós temos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou indo aí para me encontrar com vocês, mas eu quero que esse encontro seja um encontro de bênção. Eu quero que eu esteja aí e use a autoridade apostólica para edificação. Eu quero abençoar vocês e ser abençoado por vocês. Eu quero que haja mutualidade, reciprocidade, koinonia. Eu quero que haja paz, amor entre nós. Eu não quero contenda, eu não quero briga, eu não quero divisão. Eu amo vocês, eu quero o bem de vocês, não quero os bens. Eu quero o bem, não os bens de vocês. Eu quero amar vocês, quero cuidar de vocês, quero ser amado por vocês. E vocês me devem esse amor. Vocês me devem. E que esse encontro seja assim. E assim tem que ser os nossos encontros, irmãos. Os nossos cultos. Já preguei aqui algumas vezes, já falei sobre isso. Toda vez que nós estivermos vindo para o culto, eu nunca tenho que vir para o culto com o intuito, eu vou lá para receber. É claro que nós recebemos quando chegamos aqui. Você está sentado, está recebendo alimento, a palavra de Deus. Mas temos que ter isso em mente, quando vamos para o culto, nós vamos para nos doar. Nós vamos para nos doar. Como eu posso contribuir na vida do meu irmão? O que eu posso agregar na vida dele? Às vezes, tem alguém na igreja que precisa só de uma palavra, um consolo. Hoje nós temos essa dificuldade de abraçar, estamos limitados à questão do abraço, mas às vezes um abraço só, não precisa falar muita coisa, na verdade às vezes não precisa falar nada,
É só um abraço, às vezes um olhar. Você olhar para aquela pessoa e ela perceber no seu olhar que você a ama, que você quer o bem dela, que você está ali para servi-la. Isso é culto. Isso é encontro diante de Deus. E é esse encontro que o apóstolo Paulo quer ter com a igreja. Porque do que adianta vir para a igreja para brigar? Para ter contenda? Não é isso que o apóstolo Paulo quer. O apóstolo Paulo anseia por um encontro fraternal. O encontro do seu pai com os seus filhos na fé. É isso que ele anseia. Versículo 11 ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Presta atenção aqui. Você acredita que os cristãos da igreja de Corinto acreditavam de fato que Deus estava com eles? Acreditavam. Eles acreditavam de fato que Deus estava no meio deles. Por quê? Porque eles tinham a seguinte ideia: se foi derramado aqui na igreja todos esses dons, se nós temos dom de profecia, se nós temos dons de línguas, se nós temos dons de visão, de revelação, se nós temos dons de conhecimento, segundo o apóstolo Paulo, é a igreja que mais recebeu dons da parte de Deus. Se a igreja tem tudo isso, não é possível, Deus está no nosso meio. Mas será mesmo que Deus está no meio da igreja? Com a igreja tendo tantos dons assim? Não. Não. Porque eles alegavam dizendo, Deus está no nosso meio. Mas o apóstolo Paulo vai dizer para eles o seguinte, no versículo 11: quanto a mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. Aí sim, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. Aí sim, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Porque do jeito que vocês vivem, Ele não está. Uma igreja onde Deus está presente, é uma igreja que vive no mesmo parecer, é uma igreja que vive em paz, e é uma igreja que consola umas às outras, é uma igreja que busca a perfeição em santidade. Não é só porque vocês receberam os dons, porque você tem os dons, que Deus está no meio de vocês. Não, não é mesmo. Uma vez o meu pai me disse uma coisa, que eu achei muito interessante, e eu nunca esqueço disso. Eu, durante o início da minha conversão, eu congreguei alguns meses na igreja onde ele era pastor, e onde ele era presbítero na época, e tinha um pastor chamado pastor Moisés. Pastor Moisés tem uma igreja, ele saiu do galpão onde ele estava, quando eu frequentava lá, e acabou indo para um lugar um pouco menor, na Canitá, lá perto da Fazendinha, no Complexo do Alemão. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar essa igreja, ela era bem em frente, do lado assim da Café Capital, ali em frente à favela da Nova Brasília. Eu comecei a frequentar ali, e eu lembro que tinha um grupo naquela igreja que não ia muito com as ideias do pastor Moisés, não gostava muito das ideias do pastor. E esse grupo criou uma estratégia para fazer com que o pastor saísse da igreja. Então o que eles fizeram? Eles sorrateiramente foram conversando com aqueles que eram os dizimistas da igreja, tinham um dízimo alto da igreja, para que aqueles dizimistas parassem de devolver o dízimo. Porque se parassem de devolver o dízimo, como é que o pastor Moisés ia pagar o aluguel da igreja? Não tinha como pagar o aluguel da igreja, e realmente eles conseguiram convencer, e a igreja não ficava muito cheia, não. Às vezes dava a mesma quantidade de pessoas que tem aqui hoje. 40 pessoas, 30, às vezes até menos. Numa vigília, a igreja enchia um pouco mais. Mas eu lembro que eles conseguiram desestabilizar a situação financeira da igreja, e o pastor teve que entregar o galpão e procurar um local novo para ele. Só que quando o pastor procurou um local novo, aqueles que se rebelaram contra a vida do pastor e causaram todo esse problema, eles foram lá no proprietário do galpão, fizeram um novo contrato e colocaram uma nova liderança da igreja.
E a igreja agora continuou sendo igreja, o galpão continuou sendo uma igreja, só que sem o pastor que eles não queriam, mas agora com um líder que eles queriam. Ou seja, uma igreja rebelde. Aí um dia eu passei na igreja, na frente da igreja, do lado do meu pai, e a igreja estava assim, ó, lotada. Eu falei, meu Deus do céu, não estou entendendo, pai. Me explica isso que eu não entendo. Como é que pode? Essa igreja cheia de homens rebeldes, a gente sabe do que aconteceu, a gente sabe o que esses homens fizeram para poder assumir essa igreja e serem os donos da igreja, e mesmo assim a igreja está cheia. Onde é que Deus está nisso? Meu pai olhou para mim e falou assim, meu filho, Deus tem compromisso com a palavra, e não com o homem. Não com o homem. O juízo sobre eles vai ser derramado. A cobrança sobre esses homens será derramada. Mas aquelas pessoas que estão ali, elas estão indo lá porque querem a palavra. Então Deus tem compromisso com a palavra. E não vai durar muito tempo, e realmente não durou muito tempo. A igreja começou a encher. Daqui a pouco, de repente, esvaziou, a igreja se desfez, não sei mais para onde foi cada um deles. Mas meu pai disse, Deus tem compromisso com a sua palavra. Pode ter dom na igreja, pode ter visão, pode ter revelação, mas não significa que Deus está no meio. Não significa que Deus está ali. Não é porque tem dom, porque tem visão, tem revelação, tem línguas estranhas, porque são estranhas mesmo, que Deus está no meio. Não. Uma igreja verdadeira, a marca de uma igreja é paz na igreja. Paz, que eu digo, é entre os irmãos, koinonia. E a maioria das igrejas não tem isso hoje. Mas se dizem igrejas evangélicas, se dizem igrejas de Deus. É isso que ele está dizendo para a igreja de Corinto. Analisem aí a vida de vocês. E se vocês viverem assim, como eu estou dizendo, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e aí sim o Deus de amor e de paz estará convosco. Vivem dizendo, está sentindo Deus aí? Está sentindo? Deus está aqui, olha aí, Deus está aqui, Deus está aqui. Mas o irmão que está lá na ponta não fala com o outro que está aqui, é uma brigaiada terrível, os presbíteros não gostam do pastor, a esposa do pastor é uma perturbada de uma Jezabel, que perturba a igreja inteira, é uma confusão inteira, o pastor também é outro perturbado, a igreja é uma confusão terrível, como a igreja de Corinto, e vai falar que Deus está ali. Ah não, mas lá é fogo, fogo desce, eu sei o fogo que desce ali. Eu sei qual é o fogo que desce ali. De Deus não tem nada. Não tem nada. Eu vejo, já falei para vocês aqui, repito, vai na internet, irmãos. Vai na internet. Eu não sei porquê, chegou aí, teve um mês desse aí, que toda hora chegava mensagem de live de algum profeta. Eu falei, pastor, não estou entendendo, porque toda hora chega aqui mensagem de profeta, eu não me inscrevi em nada, toda hora aparece aqui. Um cara com um zoião regalava, vou entregar tudo. Aí eu olhava, o cara botava a câmera assim num copo de azeite, e ficava lá falando um monte de coisa, e todo mundo botava, um monte de gente colocando a carinha, dizendo, fala Deus, ô terra, homem de Deus, nem conhece o cara, mas está dizendo que é homem de Deus só porque aparentemente ele está entregando revelação, visão e profecia. Irmão, se você for lá na tenda da mãe de não sei o quê, e falar para ela, eu quero saber o que está acontecendo, ela vai te mostrar o que está acontecendo, que ela vai jogar o búzio lá e vai dizer, está acontecendo isso. Não é assim que acontece ou não? Se você vai na igreja atrás dessas coisas, do mesmo modo que você vai lá, você também vai no centro de Umbanda, de Candomblé, buscar informação, lá no tarô, nos búzios, porque você quer saber o futuro. É Deus que está nesse meio? Não. Você vê Deus numa igreja quando a igreja tem paz, a paz que excede todo entendimento, a paz no meio da tribulação, a perseverança no meio da perseguição, a unidade no meio da perseguição, a mutualidade, a reciprocidade, o amor fraternal no meio da perseguição.
Isso caracteriza uma igreja. E não foi isso que o Senhor Jesus falou? Foi exatamente o que Ele disse. Que o mundo vai olhar para a gente e vai perceber que nós somos um com Cristo, quando eles olharem para nós e verem o amor que nós temos um para com os outros. E é exatamente isso que está faltando à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo faz o apelo agora. Analisem a vida de vocês. Está faltando amor no meio de vocês. Está faltando mutualidade, reciprocidade. Vocês estão olhando muito para fora, olhando muito para a vida dos outros, olhando muito para a minha vida, mas vocês não se analisam. Vocês estão em pecado, vocês estão se afundando no lamaçal, mas vocês não se arrependem. E se não se arrependerem, eu vou usar minha autoridade, eu vou trazer juízo sobre vocês. Se tiver que expulsar, eu vou expulsar. Mas em nome de Jesus, se humilhem diante de Deus, se arrependam, façam uma autoanálise, olhem para a vida de vocês. Será que vocês são cristãos de verdade? Meu Deus, despertem. Despertem. Tem alguma coisa errada. Não tem amor no meio de vocês. O que tem é discórdia, confusão, é briga, é contenda. Deus não está nesse meio. Analisem, olhem para a vida de vocês. Ainda há tempo de vocês se arrependerem, se humilharem diante do Senhor. Para que quando eu estiver aí, nós tenhamos mutualidade, tenhamos amor fraternal, tenhamos cuidado uns com os outros. Quanto amor esse apóstolo tinha pela igreja. E nós estamos precisando de homens assim hoje. Homens que amem de fato a igreja, que zelem pela igreja, que doem a sua vida, o seu sangue, o seu tempo pela igreja, pelo cuidado da igreja. Irmãos, nós temos que fazer o que o apóstolo Paulo está fazendo, está ensinando aqui. Analisar a nossa vida, será que temos sido uma igreja de verdade? Ou será que nossa igreja está descambando do mesmo jeito que descambou a igreja de Corinto? Será que tem divisão no meio da nossa igreja? Será que tem contenda no meio da nossa igreja? Será que tem mentira no meio da nossa igreja? Confusão no meio da nossa igreja? Fofoca no meio da nossa igreja? Infidelidade com a palavra de Deus na nossa igreja? Se tem, ainda há tempo de se humilhar diante de Deus e se arrepender. Fazer uma autoanálise, orar a Deus e falar assim: eu tenho misericórdia da minha vida, eu não tenho andado como eu devo andar. E aí sim Deus estará no nosso meio. A presença de Deus na igreja, ela não consiste na quantidade de dons, de profecias, de milagres que acontecem, muito menos na quantidade de pessoas que congregam naquela igreja. Não, porque algumas pessoas dizem, um pastor de sucesso, ou uma igreja de sucesso, ou uma igreja lotada, é uma igreja cheia. Não, é ilusão. Nós fomos naquele congresso lá em Franca, São Paulo, o Old School, e o pastor Paul Walsh falou uma coisa, cara, aquilo ecoa ainda na minha mente até hoje, fez a gente chorar no dia. Ele disse que o sucesso de um pastor não consiste na quantidade de pessoas que congregam na igreja onde ele é pastor. Não, isso é ilusão. E que naquele grande dia nós vamos encontrar com pastores que tomaram conta de 10, 5 ovelhas, a vida inteira. Nem por isso ele foi um pastor que não teve sucesso, de insucesso. Aí ele fez uma analogia muito interessante, ele disse assim: por que Deus, ele faz brotar uma flor belíssima no meio do mato, no meio do Pantanal, onde ninguém vai ver essa folha, ninguém vai ver, mas nasceu lá, linda, ela vai crescer, vai morrer, e ninguém vai ver. Por que Deus faz? Deus põe aquela única flor ali, aquela flor linda, para ninguém ver, mas para Ele ver, é para a glória dEle. E às vezes a igreja tem um pastor, com poucas pessoas, mas foi Deus que estabeleceu para Ele, foi Ele que escolheu. Então a presença de Deus na igreja, ela não consiste na quantidade de pessoas que a igreja tem, não consiste na quantidade de dons que a igreja tem, não, mas em como aquela igreja vive, se ela vive em paz,
se ela vive de maneira recíproca um com os outros, se ela vive em koinonia, se ela vive buscando santidade, se ela vive fiel à palavra de Deus, buscando o tempo todo o amor do próximo. Cantando a musiquinha, visitante, seja bem-vindo. É assim que recepciona. Irmão, posso falar uma coisa? A pessoa, quando ela vem na igreja a primeira vez, ela não quer ser anunciada, não. Não quer. Se ela puder sentar na última cadeira e colocar um saco na cabeça, ela vai fazer. Ou eu estou enganado? Não é assim? Ela vai na igreja e ela fica assim, ó. Ai, meu Deus. Bota o saco e fica lá atrás, se deixar. Aí o pastor fala assim, quem é que está visitando a gente pela primeira vez, irmão? Como é que a gente vai receber? Visitante, seja bem-vindo. E o cara... Deixa o irmão à vontade. Chegou na portaria. Ô, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, tenha um bom culto, tá? Fica à vontade. Que bom que você está aqui para cultuar a Deus conosco. Você pode sentar aqui. Pode sentar aqui. Deixa ele sentadinho, quieto ali. O pastor comunica, olha, vocês estão visitando, Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos. O irmão vai continuar quietinho lá. No final do culto, se o Espírito de Deus falou com ele, ele vai procurar alguém para conversar. Ou vai procurar o pastor, se ele naquele dia não ainda foi alcançado de maneira plena, ele vai encontrar alguém na porta e falar assim, olha, irmão, Deus abençoe a sua vida, ó, quando você quiser voltar, pode voltar, a porta está aberta para você. Aquele irmão vai voltar, e não é só com o irmão que está visitando, não, é com todos os irmãos da igreja. Isso é amor na igreja, isso é ter paz na igreja. Agora você vem na igreja, o que você vê na igreja muitas vezes? Estou terminando já, tá, gente? O que você vê na igreja? Às vezes o irmão vem aqui pela primeira vez, senta ali no meio, aí de um lado tem, do lado direito tem um, do lado esquerdo tem outro. Aí ele sentou no meio, aí daqui a pouco ele ouve o outro que está do lado direito e fala assim, vixe, pastor William que vai pregar hoje. Ai, meu Deus. Ai, gosto muito dele, não. Aí olha para o outro lado, outro irmão olha e fala assim, é o pastor William que vai pregar. Ai, eu adoro o pastor William. Melhor do que o Washington. Seria cômico se não fosse trágico, né? Aí o que o irmão que está olhando, ouvindo isso na igreja vai pensar? Aí atrás tem um sentado e fala assim, não, eu gosto mesmo é do Alex, do presbítero Alex. Aquele ali é homem de Deus. Fogo puro. O que o irmão que está visitando a igreja vai pensar? O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é igreja, não. Isso aqui não é igreja. Essa divisão na igreja, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Pedro. Não, vou ficar aqui não. Está entendendo o que eu estou falando, gente? Chega na igreja uma confusão, o pastor está pregando, tem gente lá fora batendo papo, comendo na cantina, vendendo Avon. Irmão, já fui em igreja que o pastor está pregando, tinha gente passando revista da Avon. A irmã passava pela outra assim por trás. Vem quando o pedido? Na igreja, irmão. Uma levantação de gente para beber água, ninguém prestando atenção no culto, não tem reverência nenhuma, sabe? É uma bagunça total. Irmão, misericórdia. Ainda dizem, Deus está no nosso meio. Está nada. Nessa bagunça toda, Deus não está não. Deus estava aqui no meio da igreja de Corinto? Não. Nessa bagunça, não. Não tinha paz, não tinha amor, não tinha nada. Absolutamente nada. Mesmo assim, o apóstolo Paulo está ali, porque ele sabe que naquela igreja haviam cristãos de verdade, que olhavam para ele e reconheciam sua autoridade, mas também tinham cristãos nominais. Conheciam Cristo teológico, conheciam de maneira intelectual, mas não tinham sido regenerados, transformados. O coração ainda era maligno, de pedra, assim como há, ainda hoje nas nossas igrejas, ainda há. Quer que Deus se manifeste de forma poderosa no meio da nossa igreja? Analise a sua vida. Faça o que o apóstolo Paulo nos ensinou nessa noite. Analise a sua vida. Será que o seu coração é um coração de alguém regenerado? Será que você é cristão de verdade? Será que o estilo que você leva de vida é um estilo verdadeiro? Será que Deus está no nosso meio? Será que nós temos essa paz, esse amor, essa koinonia?
essa reciprocidade, essa mutualidade no nosso meio, porque se não tiver, Deus não está no nosso meio. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu sei que nós não estamos em um culto de Santa Ceia, mas acredito que esse é um momento bem oportuno para a gente fazer uma autoanálise também. Olhar para a nossa vida, já que estamos encerrando esta carta. E ele termina essa carta de maneira espetacular, fazendo com que aquela igreja pare para pensar, fazendo com que aquela igreja reflita sobre a sua caminhada, sobre o seu caminhar, se realmente eles estão na fé, ou se eles não são reprovados. É a melhor maneira que o apóstolo Paulo pode ter encontrado para terminar essa carta, porque depois de ouvir tanto sobre essa igreja, depois de ver todos os problemas que foram abordados nessa carta que havia nessa igreja, e o apóstolo Paulo terminar dessa maneira, é uma maneira muito propícia para terminar também esse ensino junto com vocês. Como é que tem sido a nossa vida? Será que nós estamos caminhando para nos tornar uma igreja de Corinto? Ou será que nós estamos caminhando para ser uma igreja cheia da presença de Deus? É isso que nós temos que pensar. Será que a minha conduta é uma conduta de um cristão verdadeiro? Então vamos orar, irmãos. Vamos parar para pensar nisso. E responda para você mesmo essa pergunta que foi levantada pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Amém? Vamos orar. Convido você que está nos acompanhando também, fechar os olhos e orar junto conosco. Amém? Vamos falar com Deus. Feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse ensino, tanto da primeira carta como da segunda carta do apóstolo Paulo. Ó Deus, aprendemos o que nós não devemos fazer e o que nós devemos fazer. Finalizamos hoje a segunda carta e finalizamos com essa instrução maravilhosa do apóstolo Paulo, dizendo que se nós estivermos no mesmo parecer, estivermos vivendo em paz uns com os outros, buscando a perfeição em santidade, aí sim, o Deus de amor e de paz estará conosco. Aprendemos que a presença de Deus, ela não é caracterizada pela quantidade de pessoas que a igreja tem, ou pela quantidade de profecias, revelações, manifestações espirituais que ela possua, não. Porque nada disso aproveita se nós não tivermos amor. E o apóstolo Paulo falou sobre isso no capítulo 13. Ele ainda disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, eu nada seria. Então nada adianta ter profecias, línguas, dons espirituais, se nós não temos o Deus de paz e se nós não temos o amor. Que exortação maravilhosa, Senhor. O Espírito Santo hoje, finalizando essa carta, nos instrui a fazermos uma autoanálise da nossa vida, para sabermos se realmente nós estamos na fé, se realmente nós temos vivido de acordo com a sua palavra. E a nossa oração é essa noite. Deus, nos ajuda. Se estamos caminhando na direção errada, mostra o caminho correto. Nos ensina, Senhor, o caminho correto. Perdoa se temos falhado, tem misericórdia de nós, porque nem sempre acertamos. E precisamos ser humildes o suficiente para confessarmos que nós não sabemos o caminho que estamos seguindo. Pedimos ao Senhor, não nos deixe nos perder. Se por algum momento nos desviarmos, se algum momento nós fraquejarmos, nos traga de volta para a direção correta, Senhor. E que não falte amor no nosso meio, que não falte paz no nosso meio. Se for necessário não ter dom nenhum, mas se nós tivermos o amor, já estaremos felizes. Nos ajuda, Senhor.
Nos conduza, porque nós não queremos nos tornar como a igreja de Corinto. Queremos desfrutar da presença do Deus de paz e do Deus de amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Feche os seus olhos. Aproveite esse momento para orar. Aproveite esse momento para analisar a sua vida, como você tem caminhado, como você tem servido a Deus de fato. Ore, fale com Deus. Vamos louvar. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Cante uma chance. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua
abençoe, meus irmãos. Vou me despedir daqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida e te peço que, por favor, compartilhe essa mensagem e também curta a mensagem, tá bom? Porque nas mídias sociais eles só entendem que essa mensagem é relevante devido ao número de curtidas. Então, quanto mais curtida nós tivermos, mais relevante ela se torna nas mídias sociais, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até a próxima mensagem. Tchau.